Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem simples que muitos conhecem e que eu gosto muito. Chama-se Roda da Vida. Tem uma figura que eu vou colocar aqui para vocês, que eu já usei ela num e-book que eu fiz há um tempo. É uma menininha segurando uma pecinha de quebra-cabeças. E ela sabe que ela tem que organizar, mas ela não sabe o que, ela não sabe onde aquela peça se encaixa. Essa imagem fala muito comigo, eu gosto muito mesmo dessa imagem. Quando eu fiz o Academia da Produtividade, que o Jerônimo faz essa ilustração sobre a peça do nosso quebra-cabeça, eu deixei de usar um pouco a roda da vida. Né? Nem todos os meus atendimentos eu uso ela como ferramenta. Mas hoje eu quero falar dela. Você tem as peças do seu quebra-cabeça e você tem as áreas da sua vida que precisam ser organizadas, né? Qual peça você vai encaixar em que área? Que determinada área realmente essa peça se encaixa? O meu trabalho é que você entenda que tudo começa na sua casa, né? Toda a sua organização, todo o seu projeto, todo o seu sucesso de carreira, tudo começa na sua casa. E eu espero alcançar mulheres que estejam dispostas, né, a ter esse crescimento tanto na carreira quanto de empreendedora, de empresárias, né, para que sejam realmente donas. Essa tem sido a minha tarefa principal. Quando a gente olha para a roda da vida, nós vemos ali as áreas da nossa vida que precisam de atenção. Eu vou olhar aqui do lado porque eu fiz uma colinha, mas as áreas principais na maioria das rodas da vida é saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social, família, relacionamento amoroso, vida social, criatividade, hobbies e diversão, plenitude, felicidade e espiritualidade. Já tem 2 semanas que eu venho falando sobre amor e algumas pessoas me perguntaram qual o sentido de falar de amor se o meu trabalho é organização doméstica, né? É simples. Tudo começa no amor. E por amor a gente comete erros enormes e muitos desses erros eles são impossíveis de corrigir a longo prazo. Muitos desses erros a gente sequer sabe que comete. Quando a gente fala das linguagens de amor, por exemplo, é muito fácil você ir lá, você, né, lê, você até faz um comentário, mas na prática, quanto isso está fazendo sentido? Quanto isso realmente tem uma ligação com aquilo que você tem respondido às circunstâncias? Quanto você tem entendido as outras pessoas? Então, sim, não pode ficar apenas na teoria. Quando eu comecei a falar sobre os tipos de amor, complicou um pouquinho mais. Porque além de você ter uma linguagem, né, você tem um tipo de amor específico. E também ali, quando você fala em tipos de amor, tem uma linha finíssima entre o que é amor e o que é realmente algo que prejudica o outro, ou até se prejudica. Né? Hoje eu coloquei sobre o amor mania, e esse amor mania foi um dos que eu precisei ser tratada, ser cuidada, ser realmente sarada nessa área, porque eu era muito possessiva, eu realmente era muito mandona e ainda sou, sob controle, mas eu tenho, né, algumas limitações e às vezes é preciso que o meu esposo venha e me lembre de que eu não sou mais assim, de que não é assim. Você tem alguém que te lembre disso? Lembra das linguagens de amor novamente? Eu costumo dizer que quando você e seu esposo estão ali rodando na mesma sintonia, sincronizados, um é o freio do outro. Um puxa a atenção do outro, sejam em erros, sejam em exageros, seja no tipo do amor. É muito difícil assumir que um tipo de amor que não é lúdico, que não é tão bonito, que não é aquela coisa do felizes para sempre, seja o seu tipo de amor. É muito difícil. É muito difícil você entender o seu tipo de amor, porque geralmente quando você conhece esses tipos de amor,
a primeira coisa que se faz é falar assim: ah, então a culpa não é minha, é um tipo de amor. E tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Se você tem um tipo de amor que tem te prejudicado, que tem deixado você viver dores em relação ao outro ou causado dores na sua família, então não tá tudo bem. É preciso sim você ter um equilíbrio. As pessoas falam muito hoje sobre inteligência emocional e equilíbrio emocional, mas não querem abrir mão daquilo que elas sentem como verdade. Algumas pessoas dizem que o amor próprio é o início de todo o amor. Não é. O primeiro amor é considerado o primeiro amor, o amor estorge, que é aquele amor de família. Então você nasce, o primeiro amor que você sente é pela mãe, é o primeiro contato afetivo. E não é um amor que você reconhece como amor, mas é ali que nascem os primeiros sentimentos. A mãe ama aquele bebê como tudo na sua vida, mas também pode acontecer de mães que não amam e não podem falar nada e não podem expressar o que estão sentindo. Então causa um desequilíbrio, porque naturalmente as mães têm que amar aquele bebê. E quando isso não acontece, por alguma razão, por qualquer razão, e ela não pode expressar, causa um desequilíbrio. Então, quando nós falamos em quais as áreas da vida que nós organizamos, qual a peça do quebra-cabeça, em que lugar nós vamos colocar, é preciso ter ajuda. É muito difícil apenas lendo um livro ou vendo um método você conseguir colocar a peça certa no lugar certo. Até porque surgem peças que não são erradas, não são ruins, mas não fazem parte do seu quebra-cabeça. E às vezes a gente não sabe disso. Às vezes a gente não entende que aquela peça, apesar de ser muito boa, de ser uma peça importante para o crescimento, não é para o nosso crescimento, não faz parte do nosso quebra-cabeça. No programa Eu e Minha Casa Organizada, ele nasceu de um grupo. Então nós tínhamos os últimos grupos gratuitos tinham em média 4 grupos de 200, 230 pessoas, em média. E era bom, porém o resultado não era. Apesar de serem grupos cheios, o resultado era de 1%, 2%. Resultado real de mudança e transformação a cada grupo. Quando a gente afunilou isso e passou a ser um programa sério, um trabalho sério, voltado para mudança e transformação de vidas, aí sim nós tivemos resultados maiores, numa expressão maior de amor. E é sempre as mesmas coisas, é sempre o mesmo começo. Uma casa desorganizada, uma família desestruturada, um tempo de muita revolta por ter que fazer algumas atividades, um ministério esfacelando, pessoas que colocam a culpa em outras pessoas, não assumem para si a autorresponsabilidade, até que elas voltam para casa e um passinho de cada vez a gente vai conversando, vai, sabe, naturalmente descobrindo, ressignificando, direcionando, dando um novo motivo para que aquela pessoa prossiga a fazer aquilo ou deixar de fazer outra coisa. Sabe? Então, nós não temos pressa. Não dá para fazer tudo. O programa Os Primeiros Passos não é para fazer com pressa, mas é os primeiros 15 dias que vão motivar a pessoa a seguir e prosseguir comigo numa caminhada, num momento que é só meu e dela. Alguns depoimentos realmente não dão para ser expostos. São depoimentos muito fortes e a pessoa realmente não quer. E é um direito dela. Mas tem alguns depoimentos que estão lá na página do blog, que estão também postados, tem alguns vídeos, acho que 2 vídeos aqui, né, pelo menos hoje que eu estou gravando, são apenas 2
que mostram o quanto essas pessoas são gratas e o quanto esse trabalho tem feito diferença na vida delas. Então, sim, a gente vai continuar falando de amor. Sim, a gente vai continuar falando de mudanças. Sim, nós vamos falar sobre todas as áreas de mudança da vida, mas não necessariamente nós vamos começar com a roda da vida. Porém, eu acredito de verdade que a área que você precisa colocar foco, colocar atenção, colocar o seu entendimento é a sua casa. Começa pela sua casa, começa pela pia da cozinha. Não queira arrumar tudo de uma vez. Comece pela pia da cozinha.